Bem-vinda a mais um Eu, Você e o Vinho. E a pergunta de hoje é a seguinte: recebo muitas críticas depois que iniciei no digital. Como você lida? Eu já deixei de lidar com elas há muito tempo. Há muito tempo. Alguns anos atrás, quando eu iniciei aqui no digital, eu recebia muita crítica. Muita crítica. Até hoje, né? Recebo muita crítica. E antes disso me afetava muito, tá? Porque eu não queria desagradar as pessoas. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. E eu via naquilo que, para elas gostarem de mim, eu tinha que fazer o que elas queriam, o que estavam de acordo com os ideais delas, mesmo que às vezes não estavam de acordo com os meus. Então, por muitos anos, eu fiquei nessa de querer agradar as outras pessoas, ao invés de olhar para mim e ver o que agrada a Jennifer, o que está de acordo, o que é os ideais da Jennifer. Então, eu estava esquecendo de olhar para mim e estava só olhando para as outras pessoas. E aquilo estava me afetando em um grau muito alto, porque eu às vezes não queria fazer alguma coisa, ou eu queria fazer alguma coisa, mas por não querer desagradar a outra pessoa, eu não fazia. Ou eu fazia. E ficava aquele tantão de pensamentos, sabe? De não era isso que eu queria fazer. Ou não era onde eu queria estar. Eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar falando outras coisas. Então, por muito tempo, eu lidei dessa forma com as críticas. E isso só foi me atordoando cada vez mais e até chegou o momento de eu parar de fazer o que eu fazia, de parar com o YouTube, parar com as minhas outras redes sociais. Eu simplesmente parei, porque eu ficava querendo lidar com as críticas. Quando eu aprendi que a outra pessoa, ela vai gostar de mim pela minha autenticidade, por quem eu sou, eu parei de querer agradá-las. Eu parei. Porque por mais que talvez elas olhassem para mim e falassem, ah, Jennifer é incrível e tudo tal, aquilo não soava tão verdadeiro porque eu não estava sendo verdadeira com a pessoa. Dizendo assim que a pessoa estava gostando de uma personagem e não de quem era de fato a Jennifer. E quando eu entendi que eu não ia mais agradar as outras pessoas, ia fazer de fato o que estava de acordo com os meus ideais, com os meus princípios, os meus valores, e que eu achasse certo naquele momento, eu iria fazer, mesmo que desagradasse o outro. Eu tenho um mentor que uma das frases que ele usou muito me ajuda até hoje em N situações da minha vida, que é o vai cuidar da sua vida. Quando eu entendi que eu precisava cuidar da minha vida, cuidar de mim e parar de querer tanto agradar aos outros ou me moldar para caber no ambiente daquela pessoa, deu aquele estralo. Opa, peraí, não é bem assim. E foi onde eu comecei a não lidar com críticas, comecei a selecionar o que eu ia lidar e o que eu não ia lidar. E a partir disso, eu percebi que muitas pessoas ao meu redor se afastaram de mim. Porque com isso eu aprendi a dizer não, eu comecei a falar não, porque não estava de acordo com o que eu queria, então não vou fazer. Ah, mas fulano vai ficar chato ou não é certo. Não quero saber, eu não vou fazer, não quero, acabou. Entendeu? Então eu comecei a selecionar o que eu queria e o que não era bom para mim. O que estava de acordo com os meus projetos e o que não estava de acordo com os meus projetos. E eu entendi a seguinte maneira: na vida, nós devemos ter mentores, tá? Temos que ter mentores, pessoas que estão onde nós gostaríamos de estar, pessoas que já alcançaram um objetivo pessoal nosso. E eu comecei a selecionar. Ok, essa pessoa é um referencial em quê? Ah, ela tem uma vida espiritual muito forte, ela tem um relacionamento muito forte com Deus, ela é um exemplo nisso, beleza. Então, eu quero me inspirar nela e quero ouvir conselhos dela, quero ser mentorada por ela, quero saber o que ela faz para estar tão perto de Deus. Ah, tal pessoa, ela é
tem um casamento abençoado, isso, ela pode te instruir com relação à vida amorosa, beleza. Essa pessoa, eu vou dar ouvidos para ela. A pessoa é uma empreendedora de sucesso, já é uma das melhores do Brasil, então eu vou dar ouvido para ela. Eu comecei a selecionar, assim, sabe? E não ficar escutando aquelas pessoas que não estão onde eu quero chegar. Porque vamos supor, uma pessoa da qual ela não tem uma empresa, da qual ela não sabe como funciona uma empresa, como funciona as redes sociais, o mundo digital, a empresa no digital, o que ela tem para me acrescentar? O que ela tem para fazer com que eu alcance o meu objetivo, sendo que não é a área que ela atua, não é onde ela está. Ela não chegou ali ainda. O que ela tem para me acrescentar? Naquele momento, nada. Mas se a pessoa ela é bem sucedida na família dela, na vida sentimental dela, ela tem muito que me acrescentar. Você está entendendo? Então, quando eu comecei a selecionar a quem eu ia ouvir e quem eu não ia ouvir, eu parei de querer me lidar com tudo. Eu não preciso lidar com tudo. Eu lido com aquilo que eu realmente acredito que seja. Então, críticas você sempre vai receber, tá? É aquilo, prego que se destaca leva martelada. Acredito que já ouvi essa frase em algum momento. Se não ouviu, está ouvindo agora. Então é exatamente isso. Se você se destaca do seu ambiente, das pessoas que estão ao seu redor, automaticamente você vai ser criticada. Automaticamente as pessoas vão te criticar. Muitas por querer o seu bem e não sabe outra maneira de falar, e outras porque não querem que você saia da onde você está. E é por isso que você precisa ter esse relacionamento bem alinhado com você. E você ser persistente e resistente naquilo que você acredita ser adequado para o seu momento. Entendeu? Então, é uma coisa da qual você precisa analisar. Você precisa entender. As pessoas, elas são muito importantes na nossa vida. Só que a partir do momento que elas se tornam mais importantes do que a nós mesmos, aí tem um problema. As críticas, dependendo de onde ela vem, ela te afeta. Se é de uma pessoa que você gosta muito, ela vai te afetar. Só que é aquilo, te afetou, você passou aquele momento de tristeza, de dor, reavaliou, age rápido. Deixa isso pra lá, vai fazer alguma coisa, idealiza o seu sonho, veja, imagina o seu sonho, o seu objetivo e foque nele. E foque, porque não há nada melhor do que resultados para calar a boca de qualquer pessoa. Resultados cala a boca de qualquer pessoa. Então, foque nisso. É uma pessoa próxima que você considera? Que nível de consideração você tem com essa pessoa? Ela te criticou, ela te falou alguma coisa que te chateou? Passe por esse momento de tristeza que você está passando, mas passe rápido. Passou, mentaliza o seu sonho e foque no seu sonho, foque no seu objetivo. E lembre-se da regrinha que eu passei aqui para vocês. Veja que grau essa pessoa está para te instruir. Ela tem uma empresa, ela é bem sucedida na vida profissional? Então, beleza, ela tem bagagem para te instruir. Ela não tem nada disso, então ela não tem bagagem para te instruir, então não tem por que você dar ouvidos a ela. Isso é para toda a área da nossa vida. Se a pessoa ela tem uma bagagem da qual vai te agregar, da qual você vai chegar no objetivo que você deseja, vale a pena ouvir. Não, então não vale a pena. Entra por aqui, sai por aqui e segue seu caminho. E segue seu caminho. Vai. Quando você chegar lá, quando você chegar no seu objetivo, muitos que te criticaram hoje, que você está iniciando, vai olhar para você e vai falar: eu sempre acreditei em você. E você vai ter bem claro na sua mente quem de fato acreditou em você desde o início. Então, eu parei de querer lidar com as críticas. Eu parei. Entra por aqui, sai por aqui. Eu tenho um propósito firme, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e é atrás dele que eu vou. Então, se me agrega, não é uma crítica, é um conselho, é uma mentoria. Se está criticando é porque não me agrega em nada. Então não tem um porquê eu ficar presa àquele sentimento
ficar presa àquilo que não está me agregando. Então eu ressignifico tudo, eu troco o significado daquilo e eu foco no meu objetivo.